E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso programa. Pô, vai ter mesmo? Sério? Vai ter a Sexta-feira da Paixão, também teremos. Olha, É papo, pô, só. Não, se a gente quiser... O Helsinki tá pedindo pra gente começar. Mas, se quiser Cara, papo... é chato pra casa. Ninguém deu folga pro Helsinki no feriado, Não, hein? o cara tá trabalhando folga pro cara. É feriado hoje? Olha só. Dá pra emendar, dá pra fazer bastante coisa, hein? Vamos combinar uma regrinha? Chegou aqui até o nosso canal no YouTube, tem que curtir o canal e curtir o vídeo, tá? Tem que se inscrever no canal e curtir o vídeo. Essa regrinha básica dos programas de YouTube. Chegou no canal, chegou curtindo o vídeo que tá em andamento, chegou se inscrevendo no canal também. Vamos lá, gente. A gente preparou aqui um levantamento com jogadores que foram jovens brasileiros, que foram jovens para a Europa e que têm até 23 anos. A gente fez esse recorte específico para saber se a evolução que eles apresentaram nesse período curto em que estão na Europa é uma evolução compatível com o que vocês imaginavam nesse período de Europa, se eles estão abaixo, se estão acima das expectativas individuais de cada um de vocês, se eles melhoraram depois da passagem, né, ainda vigente na Europa. Então a gente selecionou ao todo 8 jogadores, mas eu quero primeiro colocar uma tela com 4, depois uma segunda tela com 4 jogadores para a gente debater separadamente esses 4 nomes, tá? Então já vamos apresentar a primeira imagem, a primeira tela para a galera, que tem 4 jogadores e todos esses aqui já com passagens pela seleção brasileira, tá? Todos os 8 que a gente vai apresentar a partir de agora. Mas os 4 primeiros são Richarlison, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e Arthur. Repetindo, todos eles, nesse instante, ainda no máximo com 23 anos. E aí, André, eu vou começar com o Mauro, que mais especialmente acompanhou bem de perto o surgimento, todos nós, né? Mas o Mauro, bem de perto o surgimento do Gabriel Jesus. E aí eu queria que você começasse por ele, já que temos Richarlison, Paquetá e Arthur, para saber se ele evoluiu mais do que você imaginava, se ele está no estágio de futebol hoje, que você acha que ele deveria estar, um pouquinho abaixo, um pouquinho além. Então, Luizinho, isso vale para o Gabriel, vale para qualquer atleta e qualquer profissional. A gente tem momentos, né? Momentos melhores, momentos piores, alguns só tem momentos ruins, né? Alguns quase sempre, mesmo quando é ruim, é ótimo, né? Agora, o Gabriel Jesus, até evidentemente a parada, vivia um dos seus melhores momentos e mais ou menos tudo aquilo que o Guardiola adora falar. Quem mais gosta do Gabriel Jesus não é a mãe dele, que tem uma história maravilhosa na vida e na profissão dele, é o Guardiola. O Guardiola o elogia e fala, caraca, eu concordo com parte, mas talvez nem tanto, né? E o Guardiola publicamente, não só publicamente, a gente sabe, até internamente, desde que ele chegou, no início eles moravam no mesmo condomínio, e o Guardiola às vezes batia na porta do Gabriel Jesus à 1 da manhã, abria a porta do Gabriel Jesus, o Guardiola chegava falava, não sei o que lá, ia embora, as coisas malucas do homem. Mas, enfim, o Gabriel vive um momento muito bom, porque ele entrega sem a bola todas aquelas coisas que a gente vê e fazendo muitos gols sem ser titular absoluto. Então, dá para dizer que o Gabriel conseguiu evoluir muito e tem muito a evoluir pela idade. O Arthur, eu confesso que já esperava um estágio melhor dele, também compreensível pela concorrência absurda que tem, não que o Gabriel Jesus também não tenha no Manchester City, mas o Arthur, até por aquele cara que eu sempre dizia, ainda no Grêmio, que parecia que ele tinha nascido em La Masia, porque tinha tudo para dar certo no Barcelona, eu esperava um pouco mais dele, mas muito mais também do próprio Barça. Então, nesse pacote, ele acaba rendendo menos. O Richarlison é um cara que evoluiu muito. É fato que nos últimos meses nem tanto, mas evoluiu muito, sobretudo na própria seleção brasileira, que eu achava que, diferentemente do Alê, que nem era um cara para a seleção e está indo bem. E o Paquetá é um que evoluiu, mas no caso do Paquetá, dá para imaginar, ou dá para saber, e é óbvio, que o Milan também não ajuda. Se chegassem agora Messi e Cristiano Ronaldo ao Milan, exagerando, teriam uma série de problemas também com esse time. Mas eu entendo, entre esses 4, quem mais evoluiu é o Gabriel Jesus, seguido pelo Arthur, pelo Richarlison e o Paquetá, eu quero dar esse voto de confiança pelo momento horroroso do Milan. O André, o Gabriel Jesus, e aí especificamente falando sobre ele, depois a gente abre e amplia um pouquinho mais para os outros 3 também dessa imagem. O Gabriel Jesus vive uma boa temporada, como lembrou o Mauro, né? Apesar de ser reserva, são 18 gols na temporada para o Gabriel Jesus, que completou 23 anos na sexta-feira da semana passada. Então, por mais que a gente olhe para ele como um cara que já está na seleção há algum tempo e não dá para dizer, o cara com experiência de seleção, mas ele é um cara consolidado na seleção brasileira.
Ele não é titular absoluto do time dele. Você acha que ele tem que dar esse passo de ser um titular absoluto de um time grande da Europa? Grande, assim, no sentido de ser importante, porque hoje o City é um time grande da Europa, é um time importante que disputa as principais competições e briga pelos principais títulos. Você acha que ser reserva atrapalha o Gabriel Jesus nessa evolução que a gente projeta, ou que você projeta? Eu acho que não. Claro que o ideal é você ser titular, você jogar, ter ritmo e tal, mas ele tá sempre sendo utilizado, né? Ele tá sempre em campo. Então, ele não dá pra gente colocar que o Gabriel Jesus é só uma opção. O Gabriel Jesus, ele tá como protagonista, não protagonista, mas ele é um dos caras de confiança do Guardiola, faz uma boa temporada. O ideal é poder jogar, mas eu procuro ver até o lado bom, Luizinho. Quando o cara tem a minutagem dele, não chega lá no limite, pô, ele tem inclusive mais gás para cada vez que for exigido mostrar mais o seu futebol. Então eu não vejo isso como um grande prejudicial, não. É melhor tá assim do que tá na situação do Paquetá, com um time que não anda. Mas ali, algo que me preocupa aí quando a gente faz análise de seleção, esse é algo que eu costumo repetir, eu me preocupo quando a gente olha para a seleção brasileira e não tem protagonistas em seus times. Porque aí eu vejo alguma dificuldade para alguns, né, também ao chegar na seleção brasileira, falar assim, olha, me dá aqui, porque eu tô acostumado a resolver, e eu resolvo no meu time, eu vou resolver na seleção brasileira também. Então, assim, nesse aspecto a gente tem o Neymar e poucos outros, se a gente for observar, e a gente vai trazer aqui alguns jovens que também talvez se enquadrem nesse rótulo de coadjuvante. Te preocupa o fato de, por exemplo, o Gabriel Jesus ainda não ser um protagonista? Não, acho que não, até porque ele poderia ser protagonista numa equipe de menor expressão. Eu acho que no City, ainda mais no City do Guardiola, você tem uma divisão ali. É claro que muita gente vai apontar o De Bruyne como um jogador especial, e eu sou um desses, mas eu acho que todo mundo ali divide um pouco da responsabilidade. O Gabriel Jesus, nos últimos jogos, inclusive do City antes da parada, ele vinha sendo fundamental. Ele vinha jogando muita bola, sendo absolutamente decisivo, e já foi assim com o Sterling, já foi assim com o Bernardo Silva. Então acho que existe uma divisão. Acho que quando você vai para um grande clube, para um dos principais hoje, não estou falando da história não, estou falando do futebol, um dos principais times do mundo, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso é natural. A gente vê, por exemplo, em alguns momentos, teve uma temporada, inclusive, que na Liga dos Campeões o Jesus jogava, na Premier League jogava o Agüero. E o Agüero é um jogador muito importante, um dos principais jogadores da Argentina. Então, eu acho que... O maior jogador da história do Manchester City, o Agüero. Então, e ele também ficava no banco, enfim. Eu acho que o momento do Jesus era muito forte, talvez o principal dele, desde a chegada, onde também ele foi muito bem. Ele estava ganhando moral, eu acho que eu podia até... É difícil falar isso até pro Guardiola, eu acho que seria até uma ofensa, né? Falar em titularidade, mas eu acho que o Jesus estava dentro dos padrões do Pep Guardiola, estava sendo titular do time, considerado titular do time. Mas, enfim, eu vou um pouquinho na contramão dessa história aí. Não sei se já é para a gente determinar aí quem que evoluiu mais, ou vai ter uma... Não, a gente pode falar, a gente pode ir falando mais um pouquinho, daqui a pouquinho você faz a sua ordem aí, a sua lista desses 4 de quem evoluiu mais, de quem evoluiu menos, porque... Fala. Não, porque eu acho que o caminho que o Richarlison fez, ele é corajoso e importante, porque o Richarlison, ele passou por uns perrengues, ele foi formado na base do América, né? E aí ele vai para o Fluminense e joga muito bem no Fluminense. Você deve se lembrar com muito carinho, sim, né, o Zeca Camargo. E aí, ele, até conversando com a gente, ele falou que tinha algumas propostas, mas de times maiores, mas com a ideia de composição de elenco. O que ele faz? Ele vai para o Watford. E no Watford, ele sabia que ele ia jogar. Então, o que ele fez? Ele apostou nele. Ele falou assim, eu vou entrar na Inglaterra, vou entrar na Premier League, vou jogar, e com esse meu jogo, com que eu vou desenvolver lá, eu vou ser contratado por outra equipe. Aí ele chega no Everton, já com altos e baixos, mas o suficiente para, não sei se para uma grande contratação, e agora vai ser quase impossível que isso aconteça, mas
para vários times importantes do futebol inglês terem certeza que ele já está adaptado, que é um jogador que está no radar. Então ele recebe aqui um oi sumido aqui do Manchester United, um como é que tá dali, sabe, do Chelsea. Sim. Os caras, não é uma aposta, o Richarlison na Inglaterra tá longe de ser uma aposta. Então essa é uma atitude corajosa, porque a gente tem a impressão muitas vezes que o cara tem que sair daqui e tem que ir para um gigante. Ele não fez esse caminho, mas vai chegar nesse objetivo. Ele tá com 22 anos ainda, viu, André? Vai fazer 23 ainda em maio, então é um cara que, se a gente for olhar numa comparação mais específica com o Gabriel Jesus, eles são concorrentes na seleção brasileira. Se a gente for pensar na ponta direita, se a gente for pensar até em qualquer faixa, assim, o Richarlison é um cara que ele pode também jogar de centroavante se precisar, porque ele é rápido, ele tem faro de gol. Pensando na seleção na ponta direita, já que é uma briga que o Tite aparentemente tem na cabeça dele, e o Gabriel Jesus talvez tenha recuperado um pouquinho de espaço, né? Ou tenha de repente até conquistado espaço na ponta direita na Copa América. Nessa disputa, pensando nessa faixa do campo, você iria com quem, André? Na seleção, tá? Então, Luizinho, é que eu não gosto disso, né, cara? Você sabe que eu tenho não gosto desse negócio. Essa faixa. Eu sou do tempo que, meu filho, vocês três fazem a frente aí. Entendeu? Vocês dois fazem a frente aí, por onde um cair uma hora, outro cair outra hora. Eu não gosto desse... Eu tava fazendo com o Mauro Betti um jogo que acabou que nem foi pro ar. Quer dizer, não foi a nossa narração, o jogo foi, porque teve algum problema técnico. Foi um belo trabalho de vocês. Você parabéns, não sabe, não foi pro ar. Não foi pro ar. Você acha bonito passar vergonha em público? Não é isso, cara. Aí sai uma notícia no UOL, sai uma notícia no UOL, você fica bravo. Saiu uma boa. Agora, o que acontece é o seguinte... deixa eu terminar, Mula. Então, eu não gosto muito desse negócio sabe? E voltando ao jogo do Mauro, teve uma hora que eles trocam de lugar. Que foi, Mauro, que aconteceu? Não sei, foi no Manchester United. Um tava caindo para um lado depois, aí eles trocaram. Ou foi no Barcelona, enfim, não lembro. Era a final de 2011. Isso sim, cara, aqui não tá dando, porque o marcador, ele tá me pegando aqui. Quando eu vou cortar para dentro, ele tá me marcando. Troca comigo, eu faço lá, você vem e faz aqui. Eu gosto do futebol assim. E concordo muito com o Alê. O Richarlison é um cara que ele sai do Brasil sem frequentar a seleção brasileira. Sem frequentar. Ele vai ganhar protagonismo lá, e como disse o Alê, depois de apostar nele. Porque tem cara que vai para lá, e dependendo do time que vai, a convocação dele passa a ser automática. O próprio Arthur, que depois se quiser a gente falar dele... Ele vai falar com mais calma dele. Porque assim, ele é convocado para a seleção brasileira em vários momentos, porque é o Arthur do Barcelona. Porque bola, né, não tem. Mas dentro desse contexto, tá? Então, pegando aí o que você falou, galera, vamos fazer à frente, vocês três fazem. O Richarlison me parece um cara mais completo para você chegar e falar, vamos fazer à frente, porque eu acho que ele é mais versátil que o Jesus, não? Não. Não? Não, para mim é exatamente o contrário. Principalmente sem a bola. O Jesus é... Tanto é que... O Richarlison volta muito, Mauro. O cara é um cavalo. Não, mas o Gabriel, inclusive, em números de... Aí você pode falar de orientação, pela qualidade do time, enfim. Mas o Gabriel é impressionante. O Richarlison, eu concordo contigo, mas o Gabriel é mais impressionante. Tanto é que, por um outro lado, é o melhor volante artilheiro. Até um dado, né, Mauro? Naquele jogo contra o Real Madrid, no Bernabéu, que ele joga muito, ele foi o melhor, se não foi o melhor em campo, estava ali colado com o De Bruyne, ele foi o cara que mais roubou, mais finalizou, mais deu tudo pro time do City, né? Impressionante, ele estava na lateral esquerda, assim, eu gosto muito do Richard, para deixar claro, mas eu acho o Gabriel mais versátil, assim, por exemplo, o Gabriel, ele começou ainda na base do Palmeiras e no próprio time de cima, do lado esquerdo como cortando por dentro. Ele era mais um meia, um ponta pela esquerda do que um centroavante. E ele joga, e com o Tite, a partir da Copa América do ano passado aqui no país, ele começou a jogar também pelo lado direito, como jogou algumas vezes pelo City. Então ele é um jogador que consegue ser muito versátil, ele pode fazer os três lados. O Richarlison também faz a esquerda, mas faz melhor o comando de ataque e o lado direito. E entendo que o Richarlison não vai ter problema nenhum também de jogar no lado esquerdo, que ainda não houve tantas oportunidades, também porque o lado esquerdo, em termos de seleção brasileira, tem Neymar e outras muitas ótimas opções. Mas assim, também vejo o Richarlison com o mesmo jeito, mas eu entendo que é mais versátil, mais inteligente taticamente e mais talvez disposto o Gabriel do que o Richarlison. E tem mais faro de gol, né?
Eu acho Também. que o Jesus é mais técnico. Eu tava tentando lembrar o jogo do Jesus, que ele foi protagonista, foi contra o Real Madrid, que ele jogou muita Sim, foi o que bola. eu falei, O Luizinho no falou, gol. presta atenção. Isso. Eu tava procurando enquanto ele tava falando. Mas dá. Mas eu acho o Jesus mais bola, mas eu acho os dois que tem muita versatilidade, mas eu acho o Jesus mais bola, mas eu já acho o Richarlison mais sangue nos olhos para quem domina o idioma. Eye of the Tiger. Vou falar Quê? devagar. Ayo, Vou falar é o corredor do tigre? É boa, Vai- boa. Boa, André. Vacation Tendês. Vacation Tendência é muito maravilhoso, meu Deus do céu. Eye of the Tiger. Tem uma coisa que eu vou dar uma estragada no programa, mas eu preciso falar que o... Ah, não se preocupa, filho. Você tá fazendo isso não já é faz um difícil. tempo. A gente tá acostumado. Obrigado. O André falou o negócio das faixas, né? Tem muita gente fica muito atento ao desenho tático, ao número, ao 4-4-2 e tal. Aí, há muito tempo atrás, eu já estava com o meu saco cheio desse negócio de... Agora mudou para 3, 5 coisas. Agora mudou para 4 coisas. Agora não sei o quê. Agora não sei o que lá. Eu estava completamente embriagado nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Aí eu peguei o comentarista que ama isso, que é pica, assim, que é monstruoso, que evidentemente eu não vou falar o nome, e comecei a tomar com ele. Falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa, de coração. 2007 isso. Eu fazia male o futsal, e olhe lá. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, irmão. Esse negócio aí que você fala toda hora da posição, do plano tático, do esquema tático, do número, do desenho, cara. Ó, vou te falar uma coisa. No jogo de verdade, pra valer, isso não existe, irmão. O cara tá ali no campo, ele mesmo não tem nada a ver com o treinador, com nada. Às vezes ele vê uma brecha, ele vai por ali, depois ele já não tá mais lá. Às vezes ele vai para lá porque tá sombra. Às vezes ele vai ali para pegar água e ficou ali. Às vezes tem um montão de coisa do jogo, da vida real, que não é esse esquema tático todo que você fala. Eu falei, já me preparei para ser demitido, porque o homem era forte lá, era o primeiro. Aí ele tomou um belo gole de cerveja assim, se equilibrou, porque de vez em quando ele dá. Bate o dedo de vez em quando, né? Aí ele pegou e falou assim, Ale, você tem razão. Eu falei, caraca, você tem razão. Ele falou, você tem razão. Eu enxergo mais o jogo do que os treinadores. Aí eu larguei a cerveja, larguei os petiscos e fui embora, porque o jogo da vida real, ele é muito diferente, cara, principalmente quando você tem a bola. Quando você tá no momento defensivo, todo mundo tem as suas obrigações, você tem ali as suas, como se fossem as suas tarefas, você tem que fechar os espaços e tal, mas quando você tem a bola, cara, quanto mais desobediente, no bom sentido, você for, é melhor pro teu time e pior pro adversário. Então, é muito de jogar bola no melhor sentido da palavra, de perceber uma brecha, de perceber um espaço. Tem alguns movimentos que são ensaiados, evidentemente, inclusive de fazer um facão, de você tirar um centroavante para a entrada de um lateral, às vezes. Isso acontece no dia a dia de treino. Mas muitas das coisas são coisas do cara, do jogo, da bola, do jogador. Mas Luizinho, eu não quero desempregar ninguém. Eu não quero desempregar ninguém, porque se tirar isso daí, muita gente não tem o que falar, né? Eu ia falar isso também. Tem cara que a função né? Falar isso. Você não pode tirar número de alguns, você não pode tirar isso aí de outros. Ô Lizinho, rápida história, já que nós temos tempo hoje. Nada de pergunta depois do meio-dia, hein? Quando em 90 e pouquinho eu morei fora, fui jogar bola. Jogava bola no high school lá nos Estados Unidos. E, cara, tinha uma molecada, os moleques, as categorias de base ali, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, já jogavam muita bola. Os americanos. Existe a cultura lá da soccer mom, tal, da mãe que leva os meninos no futebol. Então, a molecada joga muito futebol lá, em termos de quantidade, Aí, quando chega no high school, o cara começa a escolher para onde ele vai. Porque você tem a oportunidade de jogar vários esportes na mesma temporada. Você joga o basquete no inverno, você joga o futebol americano no outono, você joga o beisebol na primavera, e na hora que o cara vai subindo para chegar na faculdade, as faculdades ofereciam na época mais bolsa para o jogador de futebol americano, para o jogador do basquete, e não do futebol. Então, o cara acaba
se deslocando, porque o mesmo que joga futebol bem, também joga outro esporte. Sim. E aí, eu pensava e analisava os americanos jogando, e falava, cara, o dia que eles tiverem um pouco mais de liberdade no campo, eles vão jogar muita bola, porque era rigorosamente como é hoje, cara. Ó, você é volante defensivo pela direita, você é volante defensivo pela esquerda, você é o cara que ataca por aqui, e você é o cara... Cara, eu falava, velho, vocês sabem jogar bola. Pega a bola e parte pra cima, cai pra dentro, o outro sai da ponta direita e vai na ponta esquerda, e eles não tinham como fazer isso. E eu falava, eles vão evoluir. E de repente o futebol virou isso, até em nível profissional. Eu juro, cara, eu não consigo entender e me incomoda muito, cara. Eu via na Copa do Mundo, Brasil, eu olhava e falava, meu Deus do céu, cara, sai daí, William, vai pra cá, Neymar, vai pro outro lado, vai, porra, me dava uma Mas agonia, André, isso, eu quero ler aqui algumas mensagens rapidinho. Cícero Silva tá por aqui com a gente, tá perguntando, isso não é ao vivo? Não lê uma mensagem? Como não é ao vivo, alguém... Hoje é terça-feira, estamos aqui. O Eduardo Faveri tá dizendo, mais uma safra perdida. É a visão dele em relação a esses caras de 23 anos, de até 23 que a gente vai apresentar aqui e vai continuar apresentando. E o Jackson fala, Gabriel tem passe, finalização, drible, faz pivô, como poucos no mundo. Tem o seguinte, André, eu queria só... Eu sei que a gente tem já a primeira dica para dar, porque a galera chegou até os 1000 likes, e quando a gente bate 1000 likes, 2000 likes, a gente sempre vai dando dicas para o Quem Sou Eu de hoje, mas eu queria falar algo sobre isso, do que você citou. Pô, com algum espanto, né, do futebol ter virado isso, todo mundo dentro da sua casinha, e aí o Guardiola é um gênio, um monstro, um dos maiores de todos os tempos, mas por toda essa genialidade, por ele falar, cara, olha só, alarga o campo para mim, fica ali esperando que a bola vai chegar, e ele faz o jogo acontecer a partir desse posicionamento, que obviamente permite várias movimentações, mas assim, você tem uma tática mais rígida no aspecto de uma estratégia de jogo com cada peça no tabuleiro de xadrez que permite que ele seja esse cara genial que a gente fala. Mas eu não sou contra isso. Eu não sou contra isso. O que eu sou favorável é que você tenha uma ideia de jogo, mas que isso naturalmente seja executado lá. Não é, ó, você tem que estar aqui nessa hora, você tem que estar aqui, porque tem um improviso, cara. Tem um negócio, ó, eu vou cair, faz você aqui a lateral. Ele por exemplo, gosta de jogar com os caras lá em cima da faixa lateral, né? Isso. Quem vai estar lá, velho? Dane-se. 90% das vezes, 90% das vezes vai ser o lateral, ou vai ser o ponto, ou vai ser o cara aberto do meio, enfim. 90% das vezes vai ser esse cara. Mas e nos outros 10? Não, que é normalmente quando você... A ideia de jogo está absorvida por todo mundo, né? Exato. É importante. Agora, o Ale, desculpa, a gente tá mostrando aí, o Sport TV tá mostrando os jogos da Seleção Brasileira de 82. E é um dos negócios que eu conversei até bastante com o Sérgio Xavier ontem, que tá comentando os jogos lá, com o Sérgio Areniles, o narrador, a gente tava batendo papo. E assim, é uma coisa que o Zico sempre falava, né, quando a gente viajava, que eu aprendi muito com o Zico nessas, e uma coisa que ele sempre fala, pô, a Seleção Brasileira tinha falta de um cara para cair pela direita, porque era normal para mim cair pela esquerda, pro Sócrates cair pela esquerda, e aí realmente faltou um cara ali na Seleção Brasileira do Tele, porque era o Paulo Isidoro, e foi um erro do Tele também, porque o Zico se sacrificava muito, e às vezes o Zico abria mais pela direita e o Sócrates mais por dentro, quando devia ser o contrário, pela capacidade goleadora do Zico. Pois é, só que o que tinha aquela seleção? O natural do cara era ir buscando o espaço que ele encontrava, que ele estava mais à vontade. Porque se você chegar pro Sócrates, se você fosse chegar pro Sócrates, você joga na direita, você, Zico, joga na esquerda e tal, tanto que não deu certo. Por dentro, tanto que, aliás, né? Ou por dentro, ou por... Pô, esses caras, o diferente no futebol, pra mim, ainda é a capacidade de improvisar. Cara. Agora, André, até rapidinho antes do Alê, uma questão também que já falam bastante, mas rapidinho. Falta hoje muito ao jogador, a capacidade, digamos, eu não gosto do termo, mas enfim, de leitura de jogo, de entender que, de repente eu saio da direita para a esquerda, ou inverto, eu fico mais e libero o outro cara do meu lado. Essa leitura, pouquíssimos jogadores têm, ou não só leitura, mas tem a coragem da abertura, de peitar, né, Mauro? então, tem coragem de peitar, porque a gente lembra sempre na semifinal de 70, primeiro tempo, Gerson muito marcado, ele falou, eu vou recuar, solto o Clodoaldo, foi assim que o Brasil empatou um jogo em que o Uruguai era melhor. Mas isso, eles combinaram entre si, o Gerson encostou no Zagallo e falou, posso? Ele falou, pode. Tá? Em 74, pegando o mesmo exemplo... Nem deveria ter chegado nele, né?
Não, pois é, não, então. Mas hoje os jogadores até ou não têm essa leitura, ou em cima disso que falou o Luizinho, morre de medo do treinador não deixar. O Ale, eu vou botar daqui a pouco a primeira dica, mas antes você tem poder de fala aqui. Eu não entendi, eu não sei se eu entendi a tua colocação a respeito do Guardiola, porque para mim, e talvez esse seja o motivo que eu mais idolatro o treinador do Manchester City, ninguém brincou tanto com o desenho quanto ele. Não, sim. Ele brinca com o desenho, mas só para assim, ele brinca com o desenho, mas ele propõe o desenho. Eu digo assim, o jogador vai ter a liberdade de fazer o improviso dentro do desenho que ele propôs, mas essas movimentações assim, de repente o Sterling que fica aberto, o Bernardo Silva tá aberto pela direita, às vezes ele joga aberto pela direita, às vezes ele joga um pouquinho mais por dentro, mas aí tem um outro cara executando aquela mesma função. Então assim, ele bota o cara para exercer a função que ele entende que tem que ser exercida. Eu ia usar outro exemplo, que foi o maior time que eu vi jogar, que foi o Barcelona do Guardiola, em que, assim, a gente tentava falar o desenho, na verdade aquilo tudo já era uma forma de libertação desses desenhos táticos, porque às vezes a gente fala, hoje ele só está com 2 zagueiros, hoje ele só está jogando com 1 zagueiro. Era justamente essa proposta de liberdade, de libertação de um desenho tático mais rígido. Mas evidente, ele tinha chave muito mais no Bayern, né? Sim. Não, se você tem essas duas peças, por isso que eu também acho que ele é genial ali, porque ele com essas peças, com Xavi e Iniesta e mais Messi, o cara que mandar esses caras ficarem fixos no campo, ele tem que ser internado. Então, a leitura do Guardiola de deixar eles jogarem... Eu digo assim, que me parece, né, e assim, pelo que a gente lê, ele é um cara obsessivo, né, ele é um cara controlador. Então, eu não tô querendo dizer que o time dele é preso, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é que a proposta parte dele, e se o cara for inverter de lado, vai partir dele, sabe? É isso que eu quero dizer. Me parece que ele é um controlador. Não é isso, não. Não é isso. Falando com alguns jogadores, não é isso. Inclusive, ele estimula a tomada de decisão, o cara ter mais personalidade e tal. Dúvida. Trazendo para a nossa realidade absurdamente distante, se vocês se recordarem, o Fernando Diniz, no melhor momento dele, para mim, que foi no Audax, que foi vice-campeão paulista, era muito difícil, inclusive para quem ia contratar os jogadores do Audax, e a maioria conseguiu vaga em outros clubes, depois uns se firmaram, outros não, mas para você definir que posição que o cara era. Sim, porque... Verdade. Ele colocava os caras em todas as posições. Lembrei, Ale. Lembrei do negócio da troca de posição, Mauro. Foi o Villa com o Pedro, em 2011. Começa por um lado e pelo outro, aí depois eles trocam, era o Guardiola. E principalmente o próprio Villa, naquela oportunidade, jogava muito mais à esquerda, nesse jogo ele jogou ele muito mais à direita, mas eles trocavam bastante, sim. E aí tem uma coisa assim, desse negócio de adaptação à posição, porque o que às vezes acontece, se o cara não tiver cuidado, que o cara ele é muito bom em fazer uma coisa. Vamos supor, o cara é muito bom de ser volante. Ele desarma, tem um tempo de bola, sabe ali onde se posicionar e tal. Ele vai para meia, ou vai para zagueiro, ou vai para lateral, ele perde as competências que ele tem, as qualidades que ele já tem, que tornavam dele um especialista naquela função, e não consegue desenvolver a nova função dele. Então, é muito complicado isso. Às vezes o cara você imagina uma coisa e aí é a sensibilidade do treinador. E então, mas esse aí tem razão, né? Se você tem um cara lá que é um cabeçudo e que, meu filho, tira a bola do cara e toca para quem tá do seu lado. Esse cara, você precisa amarrar ele num lugar do campo. Você precisa. Não. Esse você precisa, porque esse é o limitado. E o futebol também é feito de jogadores, muitas vezes, limitados, mas que te fazem uma função. Agora, você chegar para uma seleção brasileira, que é o que a gente estava falando aqui, de Richarlison, de Gabriel, e amarrar os caras, aí você me desculpa, velho, aí não dá, eu não consigo entender esse negócio, até hoje na minha cabeça não entra. Você é atacante pela direita, você é atacante pela esquerda, você é melhor por ali, mas na hora do jogo, fio, se for cair por lá de lá... O melhor momento da seleção brasileira... Na Copa, com certeza, mas talvez o melhor momento da seleção brasileira, até pelo nível de enfrentamento, tenha sido o segundo tempo do jogo contra a Bélgica, onde o Tite bagunça muito o desenho. Então, mas por quê? Desenho. No desespero? Porque precisou fazer precisou correr meu canarinho. E aí meteu o Firmino, não foi? Ele mete o Firmino e tira um cara do meio. O Renato Augusto que entra Renato Augusto entra também muito bem no jogo.
O Douglas mas também não é- entrou, o Marcelo foi para a ponta esquerda. Acabou então, o Neymar jogo. Aliás, mas, a Ale, partida dele, mas acabou como ponto esquerdo, Marcelo. não, mas foi necessidade, quase desespero. Quase desespero. Não foi algo. Eu queria botar a segunda dica, a primeira dica, desculpa, a galera desbloqueou aqui, depois eu queria falar especialmente do Arthur, e só vou relembrar um termo que foi muito usado aqui durante os Jogos Olímpicos, né, de 2016, o tal do caos organizado, lembra desse termo, né, que ele fala assim, vamos manter a nossa estrutura tática, mas na hora que tivermos a bola, eu quero um caos organizado, se um cai por aqui, o outro vai lá, cobre a dele pelo outro lado, era algo que o Ney Franco, né, falava bastante durante aquele período, e só para... Entraram naquele jogo Douglas Costa no lugar do Gabriel Jesus, Renato Augusto no lugar do Paulinho e Roberto Firmino no lugar do William. Foram as substituições do Tite no jogo contra a Bélgica nas oitavas de final. Então, Vamos à essa do primeira Renato dica. Augusto no Paulinho, para quem conhece o Tite, é quase desespero. É quase desespero. Vamos para a primeira dica do Quem Sou Eu de hoje. E aí depois a gente avança, porque eu quero falar especialmente do Arthur, que me parece ser o cara que teve mais problemas. E eu vou explicar o porquê. A primeira dica do Quem Sou joguei por Corinthians e Palmeiras. Joguei por Corinthians e Palmeiras é a primeira Craque, dica. Neto. Joguei por Corinthians e Palmeiras. Será que é o Edmundo? Porque ele jogou com o Barcelona e hoje ele não seria titular na minha seleção e se bobear, nem convocado. Convocado sim, titular eu já questiono algo que me parecia absoluto, entendo de novo, reitero que o Barcelona também não ajudou, e convenhamos, ser titular do Barcelona em qualquer época do mundo não é fácil, neste século mais difícil ainda, você ainda tem Rakitic, você tem com outra característica o Vidal, como foi na fase decisiva da Champions do ano passado, você tem agora a chegada do De Jong, que é outro também que está mais ou menos no mesmo curso, eu podia imaginar, com o Arthur e De Jong, o De Jong é outro, cara que nasceu mais Barcelona do que Ajax, e também não é aquele, também envolve uma série de situações, mas ainda muito jovem, muito talentoso, e dá para discutir sim, na seleção brasileira, e aí puxando pela memória, que partida do Arthur no Brasil ele foi o nível do Arthur do melhor momento do Grêmio, nos poucos ótimos momentos do nível dele pelo Barcelona? Não teve esse jogo. Você pode discutir também a seleção. Não teve, né? Então, assim, ainda quero, e é fundamental que o treinador da seleção, mais até do que o treinador de clube, quando tem as suas convicções, tem que apostar nela. O treinador de seleção, ele tem que ser teimoso mesmo, faz parte, porque a cabeça que está em curso é a dele. Porque na seleção, claro, ele é o selecionador e o treinador. Ele que escolhe. Então, ele, ao escolher, ele tem que dar o recado para todo mundo, inclusive para o grupo de atletas, você é meu titular. Há vários exemplos de casos que, valeu a pena. A gente falava agora do 82, o Paulo Rossi é o caso extremo, exageradamente. O próprio Paulo Rossi, em momentos, falou, não, eu não posso continuar como titular, e continuou. E em 3 jogos, o artilheiro e o melhor jogador da Copa, os 3 jogos finais, quando ele fez 6 gols. Mas assim, tem exemplos que o próprio Gabriel Jesus, e eu falava muito durante 2018, pegando outro exemplo do programa de hoje, não, talvez o Gabriel Jesus seja o que foi, não foi, infelizmente para todos nós. Mas enfim, no caso do Arthur, eu ainda teria essa paciência até pelo noviciado dele. Então, mas algo me chama a atenção, André, e isso não é uma verdade absoluta, mas me parece que quando o Arthur surgiu e começou a ganhar muito destaque, ele era uma peça única entre os jogadores brasileiros. Fala, esse volante passador, desse jeito, desse controlador do tempo e espaço, como muitos gostam de falar, a gente olha, parece que só tem o Arthur. Hoje não. Hoje você vai falar do Bruno Guimarães, você vai falar do Gerson e do Mateuzinho também, do Grêmio. Você vai falar de outros caras que podem fazer também esse controle do tempo e espaço e estão vivendo fases melhores do que o Arthur. Eu acho também. Acho que aquele momento era um momento que o Brasil estava carente de um cara, né? Porque se a gente lembrar, quem que foram os nossos caras de meio campo recentes aí? Fernandinho, Casemiro, Paulinho... então, Renato Augusto, que é mais próximo desse. O Renato Augusto é mais parecido, né? E a gente sente falta de um cara que nem o Renato Augusto, que nem era o Ricardinho, por exemplo. Mas o que eu acho é o seguinte, e aí o Alê, que tá aí, não me deixa mentir, porque ele conhece desse negócio. O cara chega no nível lá do melhor futebol do mundo, que, velho, você vai fazer uma roda de um toque no Barcelona... MS, os caras fazendo uns treinos, às vezes a gente vai ver o aquecimento na Champions, a gente mostra aí no pré-jogo, a gente faz aquele pré-jogo, começa lá 1h30 antes, a gente vê os caras aquecendo,
cara, num espaço reduzido e pá. Se você não chegar num clube desse, fisicamente tá, mentalmente tá, no seu auge, você passa vergonha. Passa vergonha. E as informações que a gente lê, que a gente vê, dão conta que o Arthur deu uma, né? Chegou e as nightclubs de Barcelona o conhecem melhor do que os treinos. Isso é o que circula. Então, se o cara não se cuidar, velho. Tanto que ele chega bem. O melhor momento do Arthur é no começo, quando ele é comparado com os gênios, comparado com o Xavi Iniesta, que ele mesmo considerou a comparação, ele ficou muito feliz, mas absurda e tal. Ele chega com uma moral impressionante, com todo mundo falando dele, pô, o Barcelona tirou a sorte grande e tal, não sei o quê, e depois ele tem uma queda absolutamente preocupante, muito preocupante mesmo. E aí, assim, eu fico numa dúvida muito grande, talvez vá por esse caminho do André mesmo, porque o cara é o seguinte, o cara é jovem, o cara jogou bem no Brasil, aí você vai falar assim, jogou bem no Brasil, pô, mas no Brasil também o nível de enfrentamento, ele chega no Barcelona jogando o fino, então não foi a adaptação, não foi a diferença de enfrentamento. É verdade. Ele jogou em alto nível no Barcelona. E aí, a partir daí, o que acontece, que para mim é uma conversa que inclusive o pai do Arthur, inclusive o pessoal do Barcelona, inclusive as pessoas que gostam do Arthur, incluindo o Tite, deva ter com ele, porque, cara, é alguma coisa que só o Arthur pode tentar dar uma controlada, porque bola o cara tem, né? Mas o Mauro falou, né? Você tem que ter seu grupo, você vai passar a mão na cabeça às vezes, você tem que, às vezes, ser duro, às vezes você vai ter que deixar de convocar para o cara ter um estalo, ter um clique, voltar a ser aquele cara que ele era, que jogava muito. E o Felipe Costa manda aqui. Arthur joga muito. Acharam que ele jogava muito mais. Hoje pensam que ele não joga nada. O Ian Freitas fala, Douglas Luiz, que tá jogando no Aston Villa, tá jogando fino da bola. É mais um desses meia volante passador, né? Controlador da bola. É um cara que eu acho muito bom também, bastante promissor. O Douglas Luiz não é à toa que é um cara da seleção olímpica. Joga, aliás, esse meio campo da seleção olímpica, cara, se você for um meio campo com Douglas Luiz, Arthur, Mateuzinho, tem Bruno Guimarães, né? Arthur, desculpa. Quis falar Arthur, não, quis falar Bruno Guimarães, Mateuzinho e Douglas Luiz. Pô, cara, é um meio campo moderno, como a gente diz, né? Que vai jogar o compatível com o que a gente vê na Europa. Se o Arthur não se coçar, o Bruno Guimarães vai passar de passagem por ele. Se bobear, o próprio Mateuzinho. Vai voar. Vai voar. Bom, a galera pode... Vou dar uma dica para a galera. Curta aqui o vídeo de hoje, porque para matar o Quem Sou Eu, vai precisar das 3 dicas. Pelo menos 3.000 likes, senão vocês não vão acertar. Quer que eu repita? Se não chegarmos às 3.000 likes, vocês não vão acertar o Quem Sou Eu de hoje. Então, já chega logo no 2K aqui de likes para vocês terem uma noção. Tem que curtir. Se não curtir, não vão acertar o Quem Sou Eu de hoje. Vamos botar a próxima tela de jovens que a gente selecionou. E aqui, alguns com menos tempo, né? Com uma situação um pouquinho diferente desses outros 4 que a gente apresentou. Vinícius Júnior, Rodrigo, Renan Lodge e David Neres. Desses, o David Neres é o que está há mais tempo no futebol europeu. E eu queria saber, Ale, assim, olhando para esses 4, se falasse assim, pô, esse cara já consigo perceber uma evolução importante no período de Europa. Você destacaria quem? Cara, eu acho que o Rodrigo, a gente tá falando de jogadores que ainda estão em formação, mas o Rodrigo ele chega com uma cabeça e um entendimento tático muito maduros para a idade dele, na minha opinião. O Vinícius chega muito cru, com habilidade, com técnica, mas muito cru. O Neres é maluco, é um maluco do bem, mas é maluco. Então, isso dito por treinadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, que ele sai ele desliga, e às vezes isso é bom, né? Pelo menos aquela campanha do Ajax de semifinalista na temporada passada
mostrou isso pra gente, né? Que ele pegava a bola, ia pra dentro, não tava nem aí. E eu acho que uma evolução importante, muito importante, que o torna hoje titular da seleção brasileira, até com alguma tranquilidade, é do Renan Lodge, que pega um dos treinadores mais táticos, evidentemente com características mais defensivas, né? Que é o Simeone, e o Lodge consegue desenvolver um ótimo futebol na partida mais importante do Atlético de Madrid, talvez até nos últimos tempos, que foi contra o Liverpool, né? Porque você pega o melhor time do mundo, que é o Liverpool, e você consegue ter a sua melhor atuação na sua vida. Então, acho que isso também é do entendimento tático. Então, acho que hoje o Lodge tem um crescimento absurdo e tem a minha confiança, inclusive, com a camisa amarela. Eu já disse várias vezes aqui que eu não descarto o Marcelo para convocação ou para titularidade. Eu não descarto o Marcelo, porque o Marcelo ainda tem lenha para queimar, mas hoje o Lodge é o meu titular da seleção brasileira. O André, eu não sei se quando o David Neres saiu daqui, do São Paulo, se a gente projetava que, assim, em 2 anos e meio, 3 anos, ele seria um cara convocado para a seleção brasileira, e muito pelo que fez na temporada passada na Champions, né, que a gente falasse assim, cara, dá uma chance para ele de titular, e o Tite tentou. A Copa América o Tite tentou e o David Neres não correspondeu. Mas só dele ter chegado a esse patamar de titular já é assim, um salto realmente importante, talvez, que ele tenha dado na projeção. Desses aí, o David é um cara que te surpreendeu? Ele Você esperava? Não, eu não esperava assim, ele jogar tanto quanto ele jogou já no Ajax, né? Eu imaginava que o Ajax seria uma passagem ali do David Neres, mas não necessariamente para bater num gigante, para bater num... E aí ele surpreende, é que o time surpreendeu, né? O próprio Ajax foi e foi lindo de ver, maravilhoso. Ele me surpreendeu, eu não dava assim como favas contadas que o David Neres ia chegar lá e ia arrebentar. E sem dúvida, mesmo com essa Copa América ruim, ele é um cara que tá no radar, e como eu acho que a qualquer momento ele vai ser negociado com um time que hoje está mais em evidência do que o Ajax, porque o Ajax tem uma história maravilhosa, mas hoje tem clubes que estão mais, né, que são mais protagonistas. Eu acho que daqui a pouco ele vai pintar em um desses. Então a gente vai ouvir falar dele ainda mais na seleção brasileira. Ele vai voltar a frequentar a seleção. O Mauro, o Ale falou do Lodge, eu acho legal isso, porque o Lodge sai daqui do futebol brasileiro já como um grande lateral. Ofensivamente, na batida da bola, a gente já percebe, e desde o aspirante que a gente teve a chance de fazer, né, que ele era um cara diferente, que ele é cabeça muito boa, o toque que ele tem na bola é muito diferente. E para essa composição de lateral, o Ale tocou nesse ponto. Eu acho que é um baita desafio para ele ser treinado pelo Simeone, porque ele vai precisar melhorar em aspectos que ele não é tão bom. E se ele conseguir minimamente equilibrar essa, vou botar, fase defensiva com o que ele faz no ataque, vai ser um super lateral, né? Já é e vai ser ainda mais. É até interessante, a gente comentou esse jogo, o jogo no ano da Metropolitana entre Atlético de Madrid e Liverpool. Era o momento mais instável dele desde a chegada à casa colchoneira. E se especulava, inclusive, que ele nem começasse jogando. Ele Avenida Lodge, eles chamaram, né? Avenida Lodge. Ele não só jogou como foi o melhor em campo. Você pode até discutir se ele foi o melhor em campo, mas ele ganhou MVP de 10 treinadores e 10 observadores técnicos escolhidos pela UEFA. Enfim, você vê que a imprensa lá também não entende nada, hein? Não, mas também, mas aí houve um exagero, sim. Ele estava com problemas, mas não tantos e não para sair do time. O fato dele trabalhar com o Simeone só vai fazer crescer, porque realmente ele com a bola nos pés é aquele cara que já nasceu, entre aspas, né, nasceu pronto. E defensivamente ele vai crescer, evidentemente. Então vai ter potencial para ser um dos melhores do mundo na posição. E já é o titular para mim da seleção brasileira, tem tudo para ser, pela cabeça, pela capacidade, pelo time que ele está, com o treinador que ele está no dia a dia, que é o Simeone. Então para mim o Renan Lodge disparado à frente, nos que não decepcionaram, invertendo um pouco a pergunta, né? Não acho que nenhum desses
os outros três, o Vini, o Rodrigo e o David Neres, estejam decepcionando. O David Neres é exatamente como bem definiu o Alê, um capa fresca, solto tal, e teve uma temporada primeira fantástica. Surgiu o interesse da China, o Ajax bancou a permanência dele, ótimo que teve bancado, porque ele tem realmente muito potencial para jogar no Ajax e em outros grandes centros europeus. E o Rodrigo e o Vinícius Júnior ainda são tão jovens, cara, e eles já chegaram com tamanha pressão, insisto sempre, o Vinícius Júnior tinha 16 anos, 2 jogos como profissional e já estava vendido pro Real Madrid por 45 milhões de euros. E no momento que você lembra a pressão que havia no Flamengo, aquela bobagem do cheirinho, tal, um monte de coisa, e ele tendo que desenvolver. Quando ele estava começando a ser o cara que vai ser, o que poderia ser para o Flamengo e até para o Real Madrid, ele já foi muito acima da expectativa, um momento muito ruim, um dos piores momentos dos últimos anos do Real Madrid, ele deu a resposta. Tinha passado por queda, voltou a jogar bem, o Rodrigo pela estabilidade natural também pelo time, enfim, nenhum desses 4 primeiro decepcionou. Agora, para aquilo que eu esperava, o Renan Lodge num nível ótimo, porque é o que eu esperava, Vinícius Júnior e Rodrigo, essa oscilação que para mim também é esperada, e o David Neres para mim também no mesmo nível. Para mim ninguém decepcionou, estão todos dentro do possível, correspondendo às expectativas, mas quem está no nível melhor, para mim é o Renan Lodge, e se for para dizer, não, mas desses 4, quem mais decepcionou? Eu vou dizer o Vinícius Júnior, porque eu acho que eu e o mundo queríamos algo além dele, que talvez eu não sei se ele vai poder apresentar, mas significa dizer que ele fracassou muito, 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 muito longe disso. E aí, André, só para fechar nessa comparação da garotada, entre esses dois do Real Madrid, que o Mauro explanou bem, e o Ali também falou algo que me chamou a atenção. O Rodrigo chegou o Mauro com... explanou bem, pera só para entender, para ficar bem claro, o Mauro explanou bem. O Alê falou alguma coisa. Quer dizer, que me chamou bastante atenção. Concordo com o Alê. Eu vou te falar uma coisa, cara. Mas se tivesse o Babu aí, o homem babuíno, que tá na Globo hoje... Essa é a mesma coisa. Mesma coisa, entendeu? Ele vai no André, ele dá aquela lambida, o piruqueto, o babuíno. O Alê, se der tempo, o Alê fala. O Alê é esse tipo de coisa que eu não... Ô, Alezinho, volta aqui, Alezinho. Eu falei, eles falaram algo que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, André, o Rodrigo chegou à Europa, chegou ao Real Madrid com entendimento tático talvez mais apurado do que o Vinícius Júnior. Então, eu quero que você isole somente o período de Real Madrid, tá? Tente assim, beleza, ele chegou aqui com mais entendimento do que o Vinícius, chegou ao Real Madrid, beleza, ok. No período de Real Madrid, o do Vinícius é maior do que o do Rodrigo, verdade. Quem você acha que evoluiu mais, desde a chegada ao Real Madrid até agora? Vinícius ou Rodrigo? Eu acho que os dois evoluíram, viu, Luizinho? Porque assim, o Vinícius, claramente o Zidane pegou o Vinícius para cuidar dele, né? Ali no momento que ele até tira do time, quando o cara tá, né? Parece que tem um carinho, tem uma atenção especial. E o Rodrigo, ele também dá um salto. Eu acho que os dois, cara, acho que o Real Madrid faz bem, acho que para todo mundo, né? Então eles são dois caras que, assim, eu não tenho convicção de que o Vinícius vai aparecer na seleção e tomar conta da vaga, que vai chegar chegando. Também acho. Mas acho que para um futuro aí, o Rodrigo sim, eu acho que o Rodrigo daqui a um tempo. Mas eu ainda não tenho essa convicção do Vinícius chegar, sabe, e arrebentar e dependendo do tempo que eles vão demorar para amadurecer, né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente fale assim, esses moleques jogam juntos desde o Real Madrid, cara, desde 18, 19 anos, agora estão juntos aqui com 24, 25, 26, 27. Se eles só explodirem com 28, os caras se conhecem, jogam juntos desde os 18, né, cara? Isso pode ser muito legal. O Rodrigo tem quanto? 19. 18, né? 19 agora. Então imagina assim, numa situação hipotética, que ele não frequente seleção brasileira até a Copa. 19 anos Rodrigo e 19 anos o Vinícius Júnior. Então imagine que ele é de... O Rodrigo é de 2001, dia 9 de 1 de 2001. Já completou 19 anos esse ano. O Vinícius Júnior vai completar 20 em julho agora. Então imagina, ele é de 2001. Imagina que ele não frequente seleção até o Catar, tá? Não vai frequentar. Não vai ser chamado. O Tite tem os caras dele lá para a Copa. Vamos supor que ele passe a ser chamado quando terminar a Copa do Mundo. Em 2023, em janeiro, ele vai ter 22, ele vai ter acabado de fazer 22 anos, velho. É bizarro, né? Então, assim,
tem muita lenha para queimar o Rodrigo, e eu acho que lá com 22, 23, ele vai ser um dos caras da seleção. Eu já não tenho essa convicção. É um absurdo, cara, que são poucos os jogadores que a gente pode listar que com 18, 19 anos foram o melhor, em algum momento, em algum recorte da temporada, foi o melhor jogador do Real Madrid. O Vinícius foi o melhor jogador do Real Madrid. O Rodrigo foi o melhor jogador do Real Madrid. Quer dizer, um amadurecimento, uma personalidade, porque, por exemplo, eu entrei no estádio do Real Madrid, eu já fiquei todo cagado. Eu não ia jogar. Eu só entrei no estádio, eu olhei aquilo lá, cara. Porra, ainda mais o Marcelo colocou a gente, parece que ele tá vendo o jogo do helicóptero. Colocou a gente lá no céu. E, cara, eu já fiquei, e eu sou completamente velho, Matusalém, o cara tem 18 anos e é o melhor jogador do time. Quando o Vinícius se machuca contra o Ajax, o Real Madrid morreu. O Real Madrid acabou. Então, e o Rodrigo outro dia aí foi eleito o melhor jogador do time. Mais jovem, faz um hat-trick perfeito, né? Exatamente. E por que é o seguinte, olha, é porque a cobrança e a expectativa ela é compatível com o talento que eles têm e aonde eles estão. Gente, um atacante de Real Madrid normalmente vai ser um atacante de seleção brasileira. A verdade é essa. Se o cara é atacante do Real Madrid, a chance desse cara ser um atacante da seleção brasileira é gigantesca, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo. Então, pô, mesmo que ele esteja lá com 19 anos, o entendimento e a leitura mais óbvia é, pô, não interessa quantos anos ele tem. Ele é atacante do Real Madrid, pô, esse cara muito provavelmente vai ser atacante da seleção brasileira também. Eu não estou fazendo nenhuma comparação pejorativa, mas teve um campeonato brasileiro aí, o Mauro vai lembrar, que eu não vou nunca, que o Santa Cruz chegou a liderar, acho que eram as 6 primeiras rodadas. Foi no ano que foi Foi no ano que caiu. Rebaixado. Foi o ano que caiu. 16, aí 2016. o Grafite, acho que era não era o Grafite. Não, ele era o... Não, ele o Grafite chegou a ser artilheiro do time, do campeonato. Isso. De 16. Isso. Eu acho que é 16, né? É 16, 2016. 16, Aí o Santa Cruz começou a cair, evidentemente. Os caras mandaram o treinador embora porque estava em 6º, 7º lugar. Uhum. Quer dizer, a expectativa a partir daquele momento era que o Santa Cruz... o Santa Cruz não ia ficar ali, né? Então, assim, eu acho que o Vinícius, por exemplo, não era Era o Milton Mendes? Milton Mendes? Isso. Acho que era o Milton Mendes. Mas acabei de falar, tá desligado meu microfone, Cacildo. Então, isso aí não tem como. O Santa até passou esses dias lá no YouTube da Copa do Nordeste, a final, o primeiro jogo contra a Campinense da Copa do Nordeste, que é esse time aí, que é o time do Grafite. Então, assim, o Vinícius, ele não é o melhor jogador do Real Madrid. Ele não é. O Real Madrid tem Hazard, tem Benzema, tem Toni Kroos, tem Modric, tem um montão de gente que joga mais bola do que o Vinícius. Mas a partir daquele momento, fala assim, bom, então o Vinícius, quando voltar, ele vai ser o melhor jogador do time. Não vai ser. Não vai ser, mas aí é a nossa expectativa. O cara não tem nada a ver com isso, pô. Mas faz parte do que ele vai ter que saber administrar, a expectativa das pessoas. Ele tem que saber como ele vai lidar com todo esse ambiente que faz parte de um atacante do Real Madrid, contratado com 2 jogos no profissional, sendo uma pérola do futebol brasileiro. Todas essas pressões vão fazer parte do dia a dia do Vinícius Júnior até ele se aposentar. E se ele não souber administrar isso, e não estou dizendo que ele não saiba, só estou dizendo que são fatores complicadores na trajetória dele, porque vai ter essa pressão, ponto. Eu acho até que ele sabe, que ele é bem cercado e ele tem um staff que fica muito atento a todos os movimentos dele. Tanto que depois ele se machuca, volta, aí ele começa a jogar no B, o Rodrigo começa a destacar, daí o Rodrigo vai pro B e ele volta a ser titular o Vinícius. Aí o que acontece? O Vinícius, que eu tenho uma expectativa hoje dele, mas menos emocional, assim, menos com a paixão, ele estava titular do Real Madrid, fazia uma jogada aqui, outra jogada ali, tocava uma bola de lado e tal. Era um jogador titular do Real Madrid, mas não era o protagonista do time. Para mim tá ótimo. Se ele continuar assim, para mim tá excelente, mas eu acho que é o tamanho dele. Hoje, né? Hoje é esse, a gente espera que lá na frente seja ele, esse cara pegar e botar e receber mais bolas e ser o protagonista do time. Bom, a gente tá chegando já aos 2.000 likes, daqui a pouquinho eu vou dar uma outra dica pro Quem Sou Eu de hoje, eu vou repetir, gente. Precisamos de 3.000, porque com 2 dicas acho que vai ser difícil matar o personagem do Quem Sou Eu de hoje. Mas agora quero dar sequência a uma série que a gente vem fazendo desde o início dessa semana, desde terça-feira, na verdade, a gente vem pegando jogadores que
ou jogaram juntos, tiveram suas carreiras conectadas, ou não jogaram juntos, mas disputaram assim posição, seja em seleção ou patamar em campeonatos ao mesmo tempo. A gente chegou a 2.000 likes, eu já vou colocar a comparação entre Fred e Luiz Fabiano para a gente fazer aqui. Mas antes, vamos para a segunda dica do Quem Sou Eu de hoje. Já dei a primeira, deixa eu ver se o pessoal já está com a dica no gatilho, chegamos aos 2.000 likes, e aí, entrando a dica aqui, a gente já coloca na tela para a galera também. Seguinte, chegamos a 2.000 likes, a primeira dica do Quem Sou Eu de hoje foi: joguei por Corinthians e Palmeiras. Joguei por Corinthians e Palmeiras. A segunda dica que eu apresento é: fui treinado por Luxemburgo em 3 lugares diferentes. Joguei por Corinthians e Palmeiras e fui treinado por Luxemburgo em 3 lugares diferentes. Tá bom? Essa é a dica número 2 para esse Quem Sou Eu de hoje. Seja bem-vindo, Luizão, meu velho amigo Sapo, um dos maiores tomadores de cerveja da história do futebol e um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. É sempre um prazer falar o teu nome. Você viu ontem ali? Eu botei uma foto ontem lá no Instagram jogando futevôlei, que eu recebi de comentário falando que eu tava a cara do Luizão. Foi brincadeira. E que não é necessariamente um elogio, né? Não, certamente. Coitado do Luizão, tá bom. O Luizão com derrame facial, você tava. Não, nossa senhora. Não esculacha, ele não esculacha. Ó, Calma, Mauro. Mauro, como é que você me desculpa, Luiz e o pessoal que tá nos vendo, tem alguém vendo a gente? Porque é tanta plataforma, tem mais plataforma do que gente vendo a gente. Gente vendo a gente, isso é bom, isso é bonito. O Piruquento, como é que você tá fazendo a manutenção aí que tem que fazer a limpeza, meter a cola, como é que tá aí o telhado? A gente dá um jeito. Mas tá com dificuldade? A gente deu um jeito, graças ao pessoal lá, o pessoal sempre muito solícito, a gente dá um jeito, mas tem que estar esperto, mas realmente a manutenção é complexa. Ô Mauro, você não pensa em tirar a peruca? Porque assim, então, com todo carinho que eu tenho a você, você é meu ídolo, mas é ridículo usar peruca em 2020. Aí não. Estamos em 2020. Realmente chegou no ponto. É ridículo. Acho que é muito ridículo. Você com esse chumaço, também ridículo. Só para deixar claro, quem manda aqui é a patroa. A patroa quer, a patroa deixa até... Ela já te falei o cabelo? Não, ela não teve coragem. Então, está dando certo, e graças a Deus está dando certo. Manda quem pode, beleza. Eu só lembrando, eu uso há 20 anos esta composição. E desde então sempre foi ordens supremas, ordens superiores. Então, porque por mim estaria que nem o André, o que seria horrível também. Mas seria menos ridículo, talvez. Não é mais libertador, cara. É libertador isso aqui. Teve gente matando aqui no Quem Sou Eu, mas tem muita gente errando. E agora eu fui chamado de algo que eu jamais tinha sido chamado antes. O Luizinho parece o prefeito de Springfield. KKKKKK. Dos Simpsons. Me chamaram de Marco Eu não sabia quem era. Eu botei prefeito de Springfield, achei até divertidinho. Valeu. Tá bom, tá justo. Tá na brincadeira. Tá valendo. Eu vou tirar agora, inclusive. Vamos fazer a comparação, então, que eu prometi. O Luiz Fabiano contra Fred, tá? Caras que concorreram pelo posto de principal atacante do futebol brasileiro em algum momento. Concorreram pelo posto de camisa 9 da seleção brasileira em outros momentos. Então eu quero que vocês comecem a responder item a item as questões. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. Começando aqui com a primeira pergunta, que talvez seja a mais importante para um centroavante. Quem é mais frio na cara do gol? Eu começo com o Mauro Betting. Fred ou Luiz Fabiano? Gosto muito do centroavante artilheiro e titular do Brasil em 2014, embora tenha feito uma péssima Copa. Gosto muito do centroavante que fez uma Copa bem melhor em 2010 com a seleção brasileira, que é o Luiz Fabiano. No contexto geral, eu gosto mais do Fred do que do Luiz Fabiano.
Frieza, os dois são evidentemente muito frios, mas eu acho um pouquinho mais eficiente lá dentro nessa questão quem é mais frio na cara do gol, sendo que é algo também objetivo, né? Não há um termômetro para você definir isso. Como eu prefiro o Fred ao Luiz Fabiano por pouca coisa, eu entendo que o Fred é mais frio que o Luiz Fabiano dentro da área. Ale Oliveira, acho que o Fred foi mais vezes artilheiro, né? Em competições do que o Luiz Fabiano, mas isso não quer dizer que ele seja mais frio na cara do gol. Pode ter pintado mais bolas para ele fazer gol. Quem você acha que é mais frio na cara do gol? Eu acho que, inclusive, como o Carication gosta muito, é o mapa de calor do Fred, eu acho que é mais ali naquela região, né? O Luiz Fabiano já se movimenta mais e tal. Então, acho que essa é uma das especialidades do Fred, talvez um dos últimos aí, centroavante aí que está em atividade no Brasil, né? A gente já falou muito sobre isso, que essa característica do cara mais posicionado ali entre os zagueiros e tal, embora o Fred saia um pouco, mas pouco, eu acho que essa é uma das principais do Fred, então eu vou de Frederoca nessa aí também. Fred 2-0 nesse item, André Henning, frieza para um artilheiro é item fundamental. Se você chegar ali na frente, tremer, não tiver aquela tranquilidade para escolher o canto para fazer, cara, você não vai ser centroavante, você não vai ser artilheiro. Quem é mais frio? Então, eu acho que no auge o Fred era mais frio. Eu gosto muito do Luiz Fabiano. Eu acho, inclusive, que no geral, eu ainda não fiz a minha opção, mas eu talvez vá para o Luiz Fabiano. Mas eu acho que no auge o Fred era mais frio. Então, nesse item, frieza, 1-0 para o Frederico. Vamos para a segunda questão dessa nossa comparação de hoje entre Luiz Fabiano e Fred. Como lembrou bem o Mauro, o Luiz Fabiano, centroavante titular na Copa de 2010. Fred, centroavante titular na Copa de 2014. Fred que também jogou na Copa de 2006, né? Fez o gol lá contra a Austrália, era reserva de só Ronaldo e Adriano. Apesar dos dois não terem jogado aquela Copa, né? O Brasil não jogou uma grande Copa em 2006. Enfim, vamos para o jogo aéreo, outro item relevante para um centroavante. Não sei nem se era a principal característica dos dois, hein? Essa bola aérea, mas eu vou começar com o André Henning. Bola aérea, você vai com quem, André? Aí eu vou no Fred. Vai no Fred? Assim, vou. Você falou com impacto, força? Porque eu tenho personalidade, né? Eu não vou ficar enrolando, eu não vou, que nem o Ale que tá aí, enrolando. Você ia falar outro nome, mas aí é mais fácil falar de mim, né? Sua mula. Eu iria de Fred. Não sei. Então, tá bom. Mas assim, o Luiz Fabiano também era bem, cara, no auge. Né? A personalidade já foi pro casco. Mas você ficou perguntando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dos dois. Não. Tem que escolher um dos dois. Eu falei um, você reclamou. Eu falei outro, você reclamou. Eu em momento algum reclamei. E a escolha... Honestamente, eu acho que é Mas pau. tem que escolher um. Fred, você vai com o teu impacto inicial? Fred, eu vou no Mauro Betti. Então, Fred, por pouca coisa, não saberia os números de cabeça dos dois, não é a melhor virtude deles. Aliás, há muito tempo a gente não tem grandes cabeceadores no futebol do Brasil. Tem um que tecnicamente é um absurdo, mas não desenvolveu, para variar. Quase sempre qualquer coisa que a gente fala tem a ver com o Alexandre Pato, como técnica de cabeceio. O Ronaldo, o fenômeno, ele sempre disse, eu precisava ter um defeito, e o defeito dele era o cabeceio. Nisso o Romário, embora baixinho, tinha muito mais técnica, impulsão, tempo de bola tal, do que o próprio Ronaldo, mas até por ser o baixinho você não pode cobrar muito. É interessante, o futebol tão goleador, tão mágico, tão mítico como o brasileiro, a gente não teve tantos grandes cabeceadores. Teve o Baltazar, do Corinthians dos anos 50, cabecinha de ouro. Teve o que para mim foi o maior de todos, que foi o Leivinha, que usava muito bem a cabeça em campo e sobretudo para cabecear. O Leivinha fazia gol de cabeça de fora da área, um negócio absurdo. Mas a gente não tem, isso eu acho uma coisa, eu adoro o cabeceio, assim, o Leivinha também é um dos meus grandes ídolos, não só porque palmeirense e depois colega de trabalho e querido amigo, mas porque era um grande cabeceador, né? Eu gosto, por exemplo, o Bambam Samorano, chileno, baixinho. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso de cabeça, quer dizer, eu prefiro ele até, eu quero ver gols do Samorano cabeceando, não tanto fazendo outras coisas, né? Então, assim, é engraçado, até com essa camisa da Inter também, quando o Ronaldo chegou. O Borghetti, lembra do mexicano? O Borghetti cabeceava muito. Era muito bom, muito bom. O Borghetti dá uma porrada também, não, esse é outro. Borghetti é imprescindível, Luiz, aí você foi bem. Tem a dúvida. Mas assim, a gente não tem
Eu adoro uns caras que sabem dar as cabeçadas assim, realmente não era a melhor característica do Fred e do Luiz Fabiano, e de grandes centroavantes brasileiros também, mas eu fico com o Fred. Olha, você sabia, Ale, que eu aprendi a cabecear com o Borghetti? Eu tô falando sério, cara. Não, uma vez usar o Borghetti como mestre, tudo bem. Agora, eu aprendi a cabecear é um pouco forte. Não, sabe por quê? Uma vez... Não, parece jornalista esportivo, pô. Não, mas uma vez ele tava vendo uma entrevista dele. Isso eu era moleque, cara. Sei lá, início dos anos 2000. E aí, isso aí eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Menos até. E aí ele foi perguntado sobre isso. Pô, por que você é tão bom no jogo aéreo? Por que você acha que você é um bom cabeceador? E ele respondeu o seguinte, ele falou, olha, quando a bola tá no alto, eu não tenho medo de abrir supercílio, de rachar minha cabeça, e na hora que a bola vem na dividida, eu vou falar o português de hoje, né? Um dos dois vai afrouxar. Assim, na hora que a bola vem, alguém vai ter mais medo. Não vou ser eu esse cara. Então vem pra cabecear, pra matar. E eu aplicava a mesma coisa nas peladas e tal, porque na pelada é pior ainda, que não tem nem ambulância, né? Então, assim, e eu vinha pra matar, alguém afrouxava. Você tinha naquela época, né, a proteção dos chifres, né, que você ostentava. Todo mundo... Gratuito. Todo mundo... Sexta-feira Santa, gratuito. Todo mundo sabia que o apelido dele era Luizinho Boi Bandido. Aí, porra... não era só a televisão que usava antena na casa do Luiz, tá brincando. Ale, você já esteve, já vestiu um capacete de touro? Muitas vezes, eu acredito, né? Inclusive... Aliás, eu adoro rapidinho, um amigo meu falava, eu nunca fui chifrado. Gente, a condição primária é você não saber se foi ou não. O cara falar que eu nunca fui é muita pretensão, né? Eu não vou falar que foi o Marcão, mas um beijo pra ele. Não o São Marcos, por favor, é outro cara. Quem nunca? Bola aérea, tá? Fred ou Luiz Fabiano? Isso aí que o Mauro falou, que a gente não tem um cabeceador, né? Porque, inclusive, eu acho que passa um pouco pela função que mudou muito, né? Nesses últimos tempos, né? Que o cara tem outras obrigações e até características. Sem pensar, que é o meu forte, o cara que fez mais gol ultimamente de cabeça no futebol brasileiro, para que se tenha uma ideia, deve ter sido o Gustavo, que é o cara que... sim. Além de boa estatura... Aliás, faltou falar do Jardel também, até pelo tamanho. Claro. O Jardel sim. Mas o Jardel com muito mais técnica, né? Do que o Gustavo, enfim. Mas essa aí eu também vou de Fred, viu, Luiz, para te responder e para também dar uma corrida aí no tempo, porque o André falou que tem compromisso hoje. Não, mas tá tranquilo. A gente tem tempo. Tem só mais 2 perguntinhas dessa comparação. As dicas culturais, se bobear, se chegarmos a 3 mil likes, a terceira dica aqui do Quem Sou Eu. Se quiser, temos outros 2 assuntos engatilhados, se vocês acharem que vai dar tempo. Se não der tempo, a gente guarda e fala outro dia. Eu já te adianto que não vai. Porque também tem uma coisa, viu, Luiz? Eu tenho visto aqui até pelas minhas redes sociais e tal, não sei o quê. Olha, desculpa, mas assim, eu acabei de receber um apelido seu aqui que é maravilhoso, cara. E aí, eu acho que daqui só o André vai entender, porque ele tá vendo a série. O Ney Júnior falou que o Alê é o Hitchcock de Brooklyn Nine-Nine. Aí é maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. Alê, o cara não sai da cadeira, o cara fica o dia inteiro sentado, só comendo rosquinha. Eu sei quem é. Você sabe quem é? Você já viu a série? Eu vi. Muito boa. Parece nada. Agora, só fazer Ele ficou. Ele sentiu. Galvão! Fala, tio! Galvão! Sentiu. Não, eu só queria fazer um registro. Eu tenho certeza que o seu Tanner aí, que tá enrolado, o pessoal que manda aí no negócio... Enrolado? Que história é essa, cara? Tá maluco? O pessoal que manda na bagaça não vê esse programa, eu tenho certeza disso. Mas eu queria deixar aqui o meu registro para a audiência, que é o seguinte. Quando o Peruca fala, ou o Cabeça de Rolon, o Luizinho não fica dando risada vendo as mensagens. Quando que ele vai? Quando eu respiro do Luizinho para ver as mensagens? Quando eu vou falar. Então isso que precisa mudar na televisão brasileira, ok? Vou refletir sobre isso. Meu voto é no Fred. Vou refletir sobre isso, então. Ai, que coisa maravilhosa, Hitchcock. Lindo, 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 lindo. Bom, vamos para... eu lembrei que eu estava falando. Que eu tava até pelas minhas redes sociais, que o pessoal, tirando essas grandes lives aí, essas lives monstruosas que têm sido feitas e muito bem feitas, ninguém mais tem saco de ver mais nada. Tudo que é de
dia dessas coisas erradas aí, ninguém aguenta mais. Essa que é a verdade. Então, a gente tem que fazer o quê? Soltar a musculatura e ficar alcoolizado, que é o que é melhor que a gente faz. Então tá bom. Então hoje eu vou soltar a muscula. A dica para a família brasileira. É lógico, porque ninguém aguenta ficar sóbrio num momento como esse, porque tá entrando com força. E aí a gente vai ficar o quê aqui? Só em posição, esperando chegar o Kid? Não. Aliás, vamos tomar. Ale, será que o Helsinki permitiria a gente num dia aqui pra frente, quando, por exemplo, sei lá, falarem que vai acabar a quarentena, vai um dia comemorativo, a gente poder tomar um negocinho no ar? Rosete? Sim, hein? Eu sou que nem o Bruno, né? É uma cachaçinha, uma cervejinha. Cachaçinha. Eu vou fazer uma caipivótica aqui. Eu tomo uma caipivótica, coisa bem que o Ale gosta bem. Boa, vamos. Eu então, quero. Beleza. Vamos fazer tudo bêbado, pessoal, que daí a gente sente menos dor. Não sei se dá para entender a analogia aí. Compreendido. Teve um cara que falou aqui agora, a gente tem que ouvir essas pessoas, que essas pessoas, elas tá falando que a participação do André melhorou muito agora com esse formato de programa. Então, eu quero pedir autorização aí para a direção para fazer sempre de casa. Mesmo quando voltar a quarentena, que eu tô melhor nesse programa de casa. Jogando em casa é mais fácil, né? Isso. Vamos para as últimas duas questões envolvendo essa comparação direta entre Fred e Luiz Fabiano. Essa eu acho que vai ser mais fácil para responder. E eu vou começar com Ale Oliveira. Ale Oliveira. Milagre. Quem jogou mais pela seleção? Essa é bem fácil. Embora o Fred tenha feito em 13 uma Copa das Confederações num altíssimo nível. Para. Juro por Deus. Não, eu sei, mas é que Copa das Confederações não vale, né? Mas então só vale Copa do Mundo. Final, só. Tudo bem, aquela Espanha, eu sei, mas na final também. Só vale Copa do Mundo. Não. Pô, a Espanha veio aqui naquela Copa das Confederações. Aliás, enquanto não pagarem as moças, não vão ganhar nada, hein? Não vão ganhar nada. Deixaram pendurada a conta lá. Então tem que pagar. O trato combinado não é caro. Tem que pagar de alguma forma. Por exemplo, porque o Cledi Oliveira, nosso companheiro, pagou em Rio Preto de uma outra maneira. Que isso? Não. Peraí. Olha, hoje em dia pode pagar com foto ou não? Não, compromete, né, irmão? Aí compromete demais. Mas de qualquer forma, você faz o que você faz. Isso aí não sou eu, ok? Pessoas do mundo. Você divulga um subproduto do dono daquele estabelecimento, porque aí você faz... Exatamente. Qual que é a pergunta? Embora o Fred tenha jogado bem, e eu discordo do André, porque a Eurocopa vale, a Copa América não vale. Não vale. Aí no Brasil, não. O campeão da Eurocopa traz para jogar nas confederações, não vale. A confederação não vale. A Copa das Confederações tanto não vale que vai acabar. É ruim. É só para testar estrutura. Isso aí é o seguinte, a FIFA faz para testar a estrutura, tal. Para a seleção brasileira, vai falar da Copa América pro Chile, vale. Para a Argentina hoje, que tá na fila, vale. Tem coisa Eurocopa, que acabou que era... Vale. Mas a Copa das Confederações não. Pro Brasil, cara, hoje é Copa do Mundo só. Tem coisa que acabou que era boa e acabou. Isso aí não tem conversa. Mas o Luiz Fabiano jogou mais na seleção. Mauro Betti. Luiz Fabiano jogou mais na seleção, a gente pega sempre, como no começo do papo, falando de Copas, de 2010, o Luiz Fabiano foi muito boa, ele fez um dos mais belos e irregulares gols da história das Copas, digamos assim, nesse conceito, gols irregulares e bonitos, aquele contra a Costa do Marfim na segunda partida, quando o Heleno lamentavelmente se lesionou, seriamente ficou fora do Mundial. O Luiz Fabiano jogou melhor pela seleção brasileira do que o Fred até jogou 2 Copas, em 2006 reserva daqueles monstros, como você destacou, entrou muito bem naquele jogo em Munique contra a Austrália, a segunda partida do Brasil em 2006, mas e mesmo com essa ressalva que fez uma Copa das Confederações em 13 muito boa, sobretudo na decisão contra a Espanha, eu ainda fico com melhores momentos do Luiz Fabiano, aquele jogo no Morumbi, por exemplo, pelas eliminatórias com o Dunga em 2009, entrando muito bem contra o Uruguai. Eu entendo, pelo menos assim, de primeira, que a imagem do Luiz Fabiano com a seleção brasileira foi melhor do que a do Fred, porque também muito conspurcada do Fred pela péssima Copa do Mundo que fez em 14. André? Vou falar aqui usando a frase que o João Machado publicou agora no nosso YouTube. Ele disse o seguinte: um é conhecido como fabuloso,
o outro como Cone. Na seleção, peraí. evidentemente. Ah, não. sim, é. Não, Seleção. fabuloso no São Paulo, né? É, Sim, isso que eu ia mas, falar. sei, mas ele foi na seleção que ele era no São Paulo. Foi. O Isso Fred sim. não, o Fred é conhecido na seleção como Cone. Sim. Eu acho que o Fred é um dos casos que que a gente pode até um dia fazer alguma estafeta, o Mauro, até pra a galera aí, porque os caras tão, coitado. O Helsinki, louco, eu acho que ele nem dorme Muito criando criativo. pauta. Brilhante Criando papel pauta, da nossa Tá se profissão. virando para poder arrumar Não, criatividade. Esse Agora- dos apelidos, André, é bem interessante. Se o cara, digamos, e super polêmico, o Luiz Fabuloso, nenhum torcedor que não seja do São Paulo chama de Fabuloso. Eu sei. O fenômeno, todo mundo chama. Né? Eu sei. Cone, Mas não, só para dizer, eu acho um baita jogador o Luiz Fabiano. Na época eu não trabalhava no Lance, foi o Lance que criou o termo fabuloso, porque o Lance tinha aquela coisa, nunca vou esquecer. Trabalhei lá, gosto muito, adoro o pessoal lá. O Wilson, centroavante, que veio do Paulista pro Corinthians, num jogo, num Campeonato Paulista, fez 3 gols e virou Will Show. Porra, Will Show, velho. mas Cara, sabe, tem o Fabuloso é legal. E eu adoro o Luiz Fabiano, como eu adoro o Fred também, até pessoalmente acho grandes figuras muito divertidas. Mas assim, o Fabuloso, você não vê não é só pela rivalidade. O Ronaldo, até porque tá muito acima, você fala fenômeno. O Fabuloso, você não fala Fabuloso da seleção. Você fala Luiz Fabuloso no São Paulo. E merecidamente. Um dos maiores artilheiros da história do São Paulo. E aliás, cobrado pelo São Paulo, a meu ver, de uma maneira exagerada. Não ganha nada do São Paulo. Cara, não fazia gol decisivo. Foi um baita centroavante. E não jogava sozinho, né? Então, mas só para deixar claro, dando a dica lá para o nosso grande Helsinki, é o caso, talvez, de um dos maiores casos de diferença entre nível no clube e na seleção. O Fred. Dá pra gente fazer uma estafeta aí de... Verdade. Porque, cara... Sim. É, isso aí. Então, Luiz Fabiano também. E agora aquela pergunta final que a gente vem fazendo sempre no encerramento dessas discussões, né? Que é exatamente quem é melhor, quem jogou mais, qual o melhor jogador. E o André, eu acho que na primeira resposta você me deu alguns indícios. Não sei se foi o André, se foi o Mauro, agora eu estou na dúvida. Então, vou abrir aqui, vou abrir com o Mauro Betti. Vai, Mauro, qual o melhor? Fred. Para mim, Fred não é a grande diferença, mas assim, na dúvida pro meu time, eu contrataria o Fred. Era como eu queria contratar pro meu time desde que ele surgiu no América em 2003. Gosto muito do Fred, o que não significa dizer que não gosto muito do Luiz Fabiano. Aliás, desde que ele era só Fabiano na Ponte Preta de 99. Um voto para Fred. Ali Oliveira. O Luiz Fabiano, para mim, sempre foi mais competitivo, né? Mais aguerrido. Sabe, com aquilo no queixo, como diz o Luxemburgo, mas bola técnica, eu vou de Fred. 2-0 pro Fred. André Henning. Então, cara, eu acho que a seleção pesa, sabia? Eu acho que esse desempenho ruim do Fred na seleção, ele pesa, mas melhor jogador, eu acho que o Fred jogou mais que o Luiz Fabuloso. Eu acho que o Fred. Mas assim, mas acho que talvez o Luiz Fabiano tenha conseguido extrair mais da carreira dele, né? Não ganhou tanto dinheiro, eu imagino, quanto o Fred, mas eu acho que ele conseguiu ter uma grande carreira também, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é ídolo no Sevilha, assim, coisa que o Fred não conseguiu na carreira dele na Europa, no Lyon, conquistar. Até conquistou títulos, né? Mas não conquistou, assim, ele não conseguiu marcar a carreira dele no Lyon como o Luiz Fabiano marcou a carreira dele no Sevilha, né? Bom, então 3-0, o Dom Fredão ganhou essa daí. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.